Gostaria de cumprimentar a doutora Raíssa Rezende, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí. Cumprimentar a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, doutora Valtânia Alvarenga. Cumprimentar também o doutor Luciano, conselheiro que me recebeu com tanto carinho, que com tanta atenção ontem me buscou no aeroporto, me trouxe para o evento. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar nessa cidade. Na verdade, estou me apaixonando por Teresina e cada vez que eu volto, fico mais feliz de aceitar mais um convite. Então, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela maneira como me recebem cada vez que eu venho nessa terra. E hoje, na verdade, o convite é especial. E o convite é especial porque nós vamos falar de um assunto que, para mim, é muito especial. Nós vamos, na verdade, falar de concursos públicos. E essa é minha área de trabalho há muitos anos e eu venho a cada dia mais trabalhando com o assunto e discutindo o controle de concurso público. Então, quando veio essa oportunidade, esse convite, eu disse, não poderia ser melhor. Eu tenho, inclusive, um artigo publicado na obra Advocacia Pública que fala exatamente desse assunto, que é o concurso público e o controle dos concursos. Então, quando o convite veio com esse tema, eu disse, maravilha, né? Não poderia ser melhor. Mas o que é o concurso público na nossa vida e como esse controle acontece hoje e o que ele representa para o Estado brasileiro? O concurso público, gente, foi uma grande inovação com a Constituição de 1988. Não que ele não existisse antes de 88, claro que ele já estava no nosso ordenamento, mas ele não tinha o patamar e a força que foi então atribuída a partir da Constituição de 1988. Concurso significa o princípio republicano de um Estado democrático de direito. Princípio esse que todos terão a oportunidade de participar. Todos, independentemente de parentesco, de vínculo pessoal, de indicação política, têm condições de participar dos quadros da administração. Concurso público que representa o exercício da impessoalidade. Todos podem ser chamados. Todos preenchidos os requisitos podem participar dos quadros, independentemente de qualquer indicação ou outra. Representa também o princípio da moralidade. Nós vamos escolher os melhores candidatos, independente de qualquer vínculo, nós vamos escolher aqueles que preenchem os requisitos, aqueles que efetivamente têm condições de representar e de prestar o serviço público neste país. Concurso público representa a isonomia. Todos são iguais. E vamos tratar os iguais de forma igual, na medida das suas desigualdades. Concurso público é exercício de eficiência. Nós vamos ter sempre uma competição e desta competição salutar escolhemos os melhores que efetivamente conseguirão prestar os melhores serviços. Princípio da legalidade. A nossa Constituição estabelece no artigo 37, inciso 2º, concurso público é exigência para a admissibilidade no Brasil. Falamos de ampla acessibilidade para brasileiros e estrangeiros, mas acessibilidade é essa que tem como porta de entrada, que tem como condição, requisito a aprovação no concurso público. Concurso público, escolha meritória. Nós vamos escolher em provas e títulos aqueles que preenchem as condições e os requisitos do serviço público. Claro que concurso público é diferente de licitação. O objetivo é outro. No concurso público, o objetivo é provimento de cargo, é preenchimento de cargo, o que diferentemente acontece lá na licitação. A licitação representa a escolha da melhor proposta. Vamos fazer concurso para a escolha de trabalho técnico, artístico e científico, mas a contrapartida não é preenchimento de cargo. A contrapartida vai ser um prêmio ou remuneração. Portanto, são institutos que não se misturam, que não se confundem. Apesar de ter bases semelhantes, apesar de ter princípios semelhantes, eles são institutos diferentes e que não podem ser misturados. O concurso no Brasil vive uma crise muito grande. Não temos norma regulamentadora. Não há lei para disciplinar o concurso público neste país. Não temos requisitos definidos de forma geral, de forma ampla. O cenário na normatização é crítico. Nós temos resoluções, CNJ com a resolução da magistratura, o CNMP com a resolução para o Ministério Público. Nós temos decreto para o âmbito federal e o 6944 está aí para estabelecer o concurso. Nós temos no âmbito de cada um dos conselhos, o superior do Ministério Público do Trabalho, o superior do Ministério Público, o federal e assim por diante, cada um com os seus atos,
cada conselho com as suas resoluções. Não há uma padronização, não há uma norma geral, e diga-se de passagem, uma resolução, uma portaria, um decreto não pode substituir uma lei. Cadê a lei? Projetos existem, projetos inúmeros existem, mas até hoje eles não foram aprovados, até hoje não saíram de suas gavetas. O que é mais grave? Com esta omissão legislativa, vários administradores praticam abusos, vários administradores praticam arbitrariedades, concursos absurdos, com regras absurdas são realizadas neste país. Controle se torna indispensável. O controle hoje se torna medida de segurança para conter abusos e arbitrariedades dos nossos administradores. Então é impossível sobreviver hoje sem o controle. Mas que controle é esse? De que controle nós estamos falando? E o que pode ser controlado no que tange ao concurso público? Nós precisamos lembrar que este deve ser um controle de legalidade. Este deve ser um controle no que diz respeito à aplicação das normas constitucionais, a aplicação da lei, a aplicação dos princípios previstos na nossa Constituição. Não há dúvida, e na jurisprudência nacional não resta dúvida, que trata-se de um controle de legalidade. Não pode os órgãos de controle, segundo a jurisprudência majoritária, não pode o Poder Judiciário, não pode o CNJ, não pode o CNMP controlar o gabarito das questões, não pode o órgão de controle rever o que deve estar no conteúdo do programa do concurso, mas a partir do momento que este edital é estabelecido, a partir do momento que esta regra é definida, o controle deve acontecer. O controle diz respeito, então, ao controle de legalidade. Dito hoje no Brasil, controle de legalidade em sentido amplo. Legalidade essa que significa a aplicação das regras constitucionais, dos princípios constitucionais. Nós estamos falando, então, de controle que começa no edital. Será que o edital de concurso pode ser submetido a controle? Nós vamos lembrar que o edital do concurso é a lei do certame. O edital do concurso é que define todas as regras do processo de concurso. O edital deve definir tudo o que é importante para o processo. Tudo o que for relevante e importante para o concurso deve estar previsto no edital. Nós sabemos que a lei do concurso, portanto, é o edital. Nós estamos vinculados a esse edital. O administrador não pode exigir nem mais e nem menos do que está previsto no edital. Digo mais, o edital deve definir de forma clara e precisa quais são as regras desse jogo. O edital deve definir de forma clara e precisa o que o candidato precisa fazer para passar no concurso. O que ele precisa da prova objetiva? O que ele vai ter que fazer na prova subjetiva do concurso? E digo mais, o exame psicotécnico vai exigir o que do candidato? Esse edital tem que definir de forma clara e precisa quais serão os parâmetros para a escolha desse candidato. Mas vamos imaginar que no meio do caminho o administrador decidiu modificar o edital. No meio do caminho o administrador decidiu mudar as regras do jogo. A correção da prova não vai ser como estava previsto originariamente. O requisito X do edital sofreu uma mudança. Mas será que isso é possível? Será que nós podemos modificar a regra do jogo no meio do caminho? Será que esse edital pode ser modificado durante o concurso ainda em andamento? E essa é a lei do processo. Senhores, hoje a nossa jurisprudência admite essa mudança, mas admite essa mudança em condições restritas, admite essa mudança em condições limitadas, no que tange a obediência de uma nova lei. Eu tenho a superveniência de uma norma jurídica e para atender a aplicação dessa nova lei, é possível a mudança? Há que dizer então que se der na cabeça do administrador, eu vou mudar a regra de seleção da prova discursiva e mudar a regra, ele pode? Claro que não. Isto não pode acontecer. A mudança deve ser legitimada pela superveniência de uma norma jurídica, pela superveniência de uma nova lei que exige adaptação, que exige acomodação da regra. Não é possível simplesmente mudar o edital porque assim deu na cabeça do administrador. Não há essa possibilidade. A mudança é inconstitucional e não pode ser realizada. Mas vamos mais.
Será que é possível, durante o processo do concurso, mudar a forma de cálculo da nossa prova? Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o caso em que o Ministério Público de Rondônia calculava a prova subjetiva como uma das notas, dizia o edital. O candidato será aprovado quando tiver a soma das notas não inferior a X. Após a realização da prova, após a publicação do resultado desta prova, o Ministério Público decidiu que não era mais soma, que de agora em diante a hipótese ia ser de média. Estaria aprovado no concurso os candidatos que obtivessem média X das notas da prova subjetiva. Qual o fundamento? Qual é a justificativa de norma jurídica? O Superior Tribunal de Justiça disse não pode. Esta mudança é inconstitucional. O edital tem que ser seguido do começo ao fim, não há nova lei. Portanto, a mudança não pode ser realizada. E assim, pensando no controle de concursos públicos, eu decidi dar uma passeada pelo nosso assunto e ver em quais situações o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e os demais órgãos de controle já interferiram nesse tema. E quais os controles importantes que realizaram até os dias de hoje. Vamos lembrar um pouquinho. Conteúdo programático do edital. O edital do concurso diz que serão cobradas as disciplinas A, B e C. Na hora da prova, o examinador decidiu exigir uma nova matéria. Direito internacional não estava no edital? Direito internacional não estava previsto no conteúdo programático do edital? Veio para a prova, apareceu na prova. O Poder Judiciário pode controlar essa situação? O Poder Judiciário pode anular a questão que não está no conteúdo programático do concurso? O entendimento que prevalece é de que pode. Isso é controle de legalidade. Portanto, controlar o conteúdo programático é controlar o edital. E controlar o edital, o Poder Judiciário pode. Trata-se, portanto, de controle de legalidade. Recentemente, decisão interessante do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 30860. O Supremo Tribunal Federal disse: nós podemos fazer o controle do conteúdo programático, mas candidatos de concurso, o conhecimento tem que ser global. Se a matéria está no edital, o conhecimento daquela matéria deve ser global. Então, se o nosso edital diz, cai no concurso licitação, senhores, cai o que de licitação? O Supremo disse tudo. O Supremo disse, se a licitação está no edital, o seu conhecimento é global. Mas o edital não disse especificamente a lei do pregão, não falou especificamente da lei 10.520, mas ela cai no seu concurso? Cai. Então, o controle do conteúdo programático hoje, ele fica muito mais limitado do que o entendimento original. O entendimento original dizia, o tema não está, não cai, não pode, portanto, vamos controlar. A posição do Supremo hoje mudou um pouquinho nesse sentido. O nosso candidato tem que ter um conhecimento global a respeito da matéria. É claro que se o internacional não está no programa, ele não vai cair na sua prova. No entanto, se a matéria está no edital, ela pode ser cobrada de forma global. Particularmente, acho essa decisão um perigo, né? O que é entendimento global para candidato de concurso? Particularmente, devo defender e puxar a sardinha, né, para o meu lado. Imagine se você tem lá no edital tudo licitação, e de licitação vai cair tudo. Aqui, procuradores dos tribunais de contas, aqueles que atuam diretamente junto ao controle das nossas licitações, nós sabemos que o estudo é interminável. Com certeza inesgotável. Então, se o examinador do concurso quiser complicar, ele vai conseguir. E aí está no conteúdo programático e o nosso candidato perdeu um ponto de questionamento. Mas vamos mais. O que pode constar no edital de concurso? Vamos imaginar comigo. Olha só, nós tivemos um caso que foi publicado em âmbito nacional, os senhores já devem ter acompanhado, e como aqui já tem muitos alunos, ex-alunos, já devem ter ouvido essa história, eu sempre conto. Concurso para gari, senhores, e o concurso para gari dizia o edital, o candidato tem que ter 5 dentes na arcada superior com 5 dentes na arcada inferior. É verdade, não inventei, saiu no Jornal Nacional. Pode? Posso exigir no edital o número de dentes para gari? E eu pergunto mais,
Dizia o edital da Polícia Civil de São Paulo durante muitos anos, agora desistiram da regra. Sujeito para ser candidato ao concurso de delegado de Polícia Civil de São Paulo tem que ter mais de 1,5 m. Se tiver menos de 1,5 m, está fora do concurso. Baixinhos e baixinhas, e aí? Pode colocar essa regra no edital? E aí vamos então ao nosso primeiro ponto importante dessa discussão. O que tem a ver os dentes para a função de gari? E o que tem a ver o nosso delegado de Polícia Civil de São Paulo ter mais ou menos de 1,5 m? Será que essa regra pode ir para o edital? E vamos exigir então no edital do concurso a altura, o peso, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, o que efetivamente pode ser exigido neste edital? Senhores, a nossa jurisprudência, já consolidada no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, diz que, primeiro, o requisito para estar previsto no edital, ele tem que estar previsto na lei da carreira. Essa é a primeira condição, o primeiro requisito. Para que a nossa exigência seja incluída no edital, ela precisa estar prevista na lei da carreira. Mais do que isso, a exigência tem que ser necessária às atribuições do cargo. Ela tem que ser compatível às atribuições do cargo. O sujeito, para ser gari, precisa ter dente. Se ele fosse provador de comidas, né, a gente conseguiria compreender. Mas mais de 1,5 m para delegado de polícia? Não há compatibilidade com as atribuições do cargo. Essa não é uma exigência necessária às atribuições do cargo. E é claro, a regra vai para o edital. Está na lei da carreira, é compatível com as atribuições do cargo e deve, portanto, ser incluída no edital. Senhores, concurso da Bahia, Polícia Civil 2013, março de 2013, dizia a regra do edital: a candidata que possui ímen rígido está dispensada de entregar os seguintes exames, desde que apresente atestado médico que comprove a referida condição, com a assinatura do médico, o carimbo e o CRM do profissional. Mulheres, eu na Comissão Nacional da Mulher Advogada quase morri. Quando eu li essa regra, para exercer função na Polícia Civil da Bahia, a mulher precisa comprovar, sob pena de ter que entregar uma dúzia de exames, ímen íntegro. Está compatível com as atribuições do cargo? Violação muito grave. Violação que interfere a privacidade, que interfere a intimidade da mulher, discriminatória, preconceituosa. A regra foi retirada do edital após muita briga da Ordem dos Advogados e excluíram a regra do edital. Atividade jurídica. Será que eu posso exigir para o concurso da magistratura, para o concurso do Ministério Público e Defensoria Pública? É possível exigir atividade jurídica? O que me dizem? A nossa Constituição estabelece a exigência à atividade jurídica para as carreiras da magistratura e Ministério Público, e nestes casos não há necessidade de previsão em outra lei. A própria Constituição já estabelece a exigência, portanto, 3 anos de atividade jurídica, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, julgado na ADI, então 3460, comprovação deve ser no momento da inscrição definitiva do candidato, a contar a partir da colação de grau, 3 anos de atividade jurídica. As demais carreiras, para a exigência da atividade jurídica, precisa ter previsão em lei. Se a lei da carreira não disciplinar, a exigência não pode ser incluída no edital. Defensoria Pública, quer atividade jurídica, coloca na lei da carreira. Aqui nós estamos falando, gente, de experiência, vivência, atividade jurídica, quer do candidato, a experiência, a vivência do outro lado, lá no balcão como advogado. Tem compatibilidade com as atribuições do cargo? O Supremo já disse sim, mas é necessária a previsão na lei da carreira. Senhores, concurso exigiu limite de idade. Candidato para prestar concurso da Polícia Militar tem que ter no máximo 26 anos de idade.
Essa exigência é constitucional? É possível limite de idade no Brasil hoje para concurso público? Sim ou não? Mais uma vez, a matéria precisou de controle do Supremo Tribunal Federal. Hoje a matéria já está resolvida, súmula 683 do Supremo. E o Supremo disse, limite de idade é possível. É possível para atender o artigo 7º 30 da Constituição Federal. Mas desde que previsto em lei. Esse limite de idade tem que estar previsto em lei e tem que estar compatível com as atribuições do cargo. Exigir ao policial militar no máximo 26 anos significa eu preciso da rigidez física do candidato. Está compatível com as atribuições do cargo? A jurisprudência diz que sim. Portanto, a exigência é constitucional. Mas, senhores, concurso das Forças Armadas. Concurso das Forças Armadas, dizia a Lei 6880, que tem concurso das Forças Armadas, as suas regras, previstas em regimentos próprios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Lá no regimento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, dizia o regimento, limite de idade. Limite de idade para concurso das Forças Armadas. Eu disse não pode ser regulamento. Nós precisamos de uma lei material. Tem que ter lei disciplinando este limite. Não pode a lei remeter ao regulamento e a exigência vir de regulamento. Mas, Fernanda, o regulamento era anterior à Constituição e até hoje foi utilizado o regulamento. O julgamento veio em 2011 e eu vou dizer agora que não pode ter limite de idade, pensa o Supremo. Tem que estar previsto em lei formal, não há dúvida. Tem que ter lei disciplinando, não pode ser regulamento. Mas as Forças Armadas fizeram um concurso durante todos esses anos. E todos esses anos a exigência do limite de idade aconteceu. E essa exigência veio do regulamento. E eu vou dizer agora que não serve. O que os senhores acham que o Supremo fez? Fácil. Vamos modular os efeitos. A gente modula os efeitos desta exigência. O Supremo disse mais. Limite de idade continua em regulamento até o dia 31/12 deste ano de 2011. Prazo que tem as Forças Armadas para correr atrás de sua lei. O que já foi feito é constitucional. O que já foi feito está valendo. Mas daqui para frente, ou melhor, a partir do dia 31/12 de 2011, só pode exigir limite de idade com previsão em lei. Então é assim que o Supremo decide? Vamos modular os efeitos dessa decisão? Preciso de lei de hoje em diante. O que foi feito, está feito e convalidado por esta casa. Mas, senhores, limite máximo de idade. Concurso público diz, só pode prestar quem tem no máximo 45 anos, senhores. Mais de 45 anos está fora do concurso. Será que essa exigência é constitucional? E o Estatuto do Idoso protege. Artigo 27 do Estatuto do Idoso diz, não pode limite de idade para prejudicar o idoso, salvo se a natureza do cargo assim o exigir. Então, o limite de idade máxima não é visto com bons olhos. Tem que ser bem fundamentado pela lei da carreira. Tem que estar previsto com bastante cuidado pela lei da carreira. E tem que se justificar efetivamente pela condição física do candidato. Mas diz o Estatuto do Idoso, no artigo 27, parágrafo único, que o limite de idade e a idade máxima, o mais velho, ele serve como parâmetro de desempate. Em concurso público, o mais velho deve ser utilizado como parâmetro de desempate. Tendo preferência, face os mais jovens. O que me dizem? Quem ousa? Será que essa regra é constitucional? Senhores, a maioria dos autores defendem a inconstitucionalidade desta norma, dizendo, na verdade, que o parâmetro de desempate deve ser uma condição que diferencia de forma positiva o candidato.
deve ser uma condição que efetivamente justifique como diferencial para esse candidato. A maioria dos autores criticam, portanto, essa disposição. Mas eu lhe pergunto, qual é o marco para o limite de idade? Fazer concurso da polícia? Máximo 26 anos, dizia o nosso edital? Em que data? Fernando, no dia da inscrição eu tinha 25, mas o concurso demorou. Foram muitas ações judiciais, foram muitas discussões a respeito desse edital e o concurso demorou. Senhores, quando o concurso concluiu, o candidato já estava com 28. Ele pode continuar? O entendimento que prevalece na nossa jurisprudência é que pode. O marco para o limite de idade é o momento da inscrição. A demora, o atraso no concurso não podem prejudicar este candidato. Então, o limite de idade deve ser aferido no momento da inscrição. Projeto de Lei 60, de 2009, quer reservar aos idosos 5% das vagas em concurso público. Os senhores me dizem. Reservamos aos deficientes? Reservamos... Dá para reservar aos idosos? É só um projeto de lei. Sinceramente, de forma particular, não gosto muito de reservas. Não sou muito favorável às cotas. Acho que cota deve ser para reduzir desigualdades, para igualar as pessoas. Deve ser estabelecida de forma temporária, enquanto a desigualdade existe. Cota deve ser para tratar os desiguais de forma desigual. Somos todos iguais e não precisamos, nesse caso, desta medida. Exame psicotécnico hoje é a grande sensação do concurso público. O candidato pode ser submetido a exame psicotécnico, senhores, e bem dizia Celso Antônio Bandeira de Mello. Quem garante que este psicólogo que está examinando o candidato não é mais maluco do que ele? Que certeza existe quanto a isso? Mas o Supremo Tribunal Federal já disse, exame psicotécnico é possível somente por lei. Tem que ter exigência por lei da carreira para exigi-lo. Repercussão geral do Supremo, no recurso extraordinário 758533, o Supremo complementa a sua exigência e diz, tem que ter lei no sentido formal, material, e é preciso critérios objetivos para exigir exame psicotécnico. Tem que ter parâmetros objetivos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, muito bem colocada nessa questão, construiu um somatório de requisitos. Para evitar a fragilidade do exame psicotécnico, a STJ vem dizendo, nós precisamos da previsão em lei, é certo? Concurso do exame psicotécnico tem que estar previsto na lei da carreira, tem que estar previsto no edital, certo? Lei da carreira, edital. Critérios objetivos. Nós precisamos de cientificidade nesse ato. Nós precisamos de parâmetros com objetividade de forma clara e precisa no edital. E o candidato tem que ter direito a recurso. O candidato tem que ter direito de rever a sua decisão. E aí relembro o Celso Antônio, que garantia de que aquele psicólogo é a certeza com relação a esse cumprimento. Hoje está na moda perfil profissiográfico. Já ouviram? O CESP criou em seus concursos agora o chamado perfil profissiográfico do candidato. O senhor foi reprovado. Reprovado, passou em todas as fases do concurso. E foi reprovado no perfil profissiográfico, certo? Quero recorrer. Qual foi o requisito que eu não cumpri? Qual foi a exigência que eu não cumpri? Não há explicação, não há parâmetro, simplesmente você foi revogado e vai recorrer dizendo o quê? Supremo Tribunal Federal, em decisão também recente, disse não pode, tem que dizer o que é isso, tem que definir o que se analisa nesse momento, tem que definir quais as condições que o candidato teve que cumprir nessa hora, e porque efetivamente ele foi reprovado. E mais, o candidato que consegue reverter essa situação, já conseguiu direito à indenização. Direito à indenização
dos vencimentos do período em que ficou fora. Vai para o cargo, assume o cargo e tem direito de ser indenizado. É claro que nós não podemos nomear candidato sob júdice. É claro que nós não podemos nomear candidato que ainda há dúvidas sobre o seu exame psicotécnico. Afinal de contas, poderemos colocar em risco a ordem, a economia pública, a segurança. Guarda a vaga. Reserva a vaga do candidato. Deixe ele prosseguir no certame até o julgamento final deste processo. Hoje também se discute muito sobre o veto não motivado em concurso público. Os nossos candidatos, eles se inscrevem, a inscrição é indeferida e não há explicação. Quando muito, a nossa instituição explica, com uma resposta padrão, uma resposta que não diz nada, mas que elimina do concurso. Veto não motivado. Isto não é motivação de decisão administrativa. O administrador tem que indicar exatamente por que você foi excluído. Vamos lembrar ainda? Candidato que tem direito a realizar a prova em outra data, em razão de crença religiosa. A nossa jurisprudência vem orientando no sentido de que as instituições devem remarcar a data. O adventista do sétimo dia, que não trabalha aos sábados, deve ter a sua liberdade de crença religiosa respeitada e deve ser então remarcada essa data. A nossa Constituição garante direito constitucional de liberdade religiosa. Deve ser configurada exatamente a ausência de risco para o interesse público com essa remarcação, é claro, e a ausência de ofensa a qualquer isonomia. Da mesma forma, a nossa jurisprudência vem reconhecendo pela impossibilidade de se remarcar data de prova física. O candidato quebrou o braço no dia da prova, sinto muito. O candidato está doente no dia da prova física, sinto muito. A administração não pode mobilizar a sua estrutura para atender a condição de um candidato. Mas algumas ressalvas estão sendo reconhecidas para a mulher gestante. Mulher gestante que tem que entregar exame médico que compromete a saúde do feto. A nossa jurisprudência reconhece. É possível rever a data? É possível rever o prazo para não colocar em risco a saúde do feto? Nós vamos lembrar, espelho de prova em concurso público. Será que a instituição tem que publicar espelho de prova? E será que a instituição tem que seguir o espelho de prova? Muitas instituições não publicam o espelho de prova. Muitas instituições comentam de forma pejorativa na prova do candidato. Muitas instituições não fazem qualquer marcação à correção da prova. Não sei nem se faltou uma vírgula, porque não tem nada marcado. E muitas instituições publicam o espelho de prova e não cumprem. Publicam o espelho de prova e não pontuam de acordo com o espelho de prova. Percebam? Realizar a prova é uma decisão discricionária da entidade pública. A forma como ela realiza, o que ela vai cobrar, o que ela vai exigir, segundo as regras do edital, ela pode decidir a partir do momento que ela estabelece a prova. O gabarito tem que ser definido com espelho, e esse espelho vincula a autoridade. Ela precisa cumprir o espelho de prova. Trata-se da teoria dos motivos determinantes. A autoridade tem que respeitar o espelho de prova. Ela não pode ignorar. Ela escreveu a prova, ela gabarita a prova e tem que cumprir aquele gabarito. É o mínimo que se espera dessa instituição. Hoje no Brasil, candidatos aprovados no concurso público ganham direito à nomeação, se preterido a ordem de classificação. Se a administração realiza vínculos precários e sai saindo, contratando temporariamente, fazendo designações ad hoc, desvio de função, tudo para não nomear o candidato. Ele ganhou direito à nomeação. Candidato aprovado no concurso, a administração não nomeia os aprovados e faz vínculos precários. Há direito à nomeação. Direito subjetivo à nomeação também foi reconhecido para os aprovados dentro do número de vagas. E a administração, para fugir da norma, faz cadastro de reserva. Diz a nossa jurisprudência.
administrador tem no edital uma decisão discricionária. Ele escreve no edital quantas vagas ele precisa, ele escreve no edital quanto ele pode pagar, ele tem liberdade para definir o edital, mas a partir do momento que ele define as vagas, não há mais liberdade. A partir do momento que ele define o número de vagas, não há mais liberdade. Este é um ato vinculado e ele tem que cumprir. Hoje ele não quer dizer as vagas. Mais uma vez ele tenta fugir. Eu faço cadastro de reserva. Nós já temos leis estaduais e já é projeto de lei federal para proibir o cadastro de reserva. Medida importantíssima, tem que acontecer o quanto antes. A brincadeira não é de gato e rato. Eu estabeleço a nomeação e agora o administrador acha outro mecanismo. Isso tem que acabar. Servidor público contratado sem concurso no Brasil pode gerar improbidade para o administrador. Contratação sem concurso público pode configurar improbidade para o administrador público. Hoje no Brasil, e 2 pontos encerram a nossa conversa, vivemos um problema muito sério no que diz respeito à contratação das empresas que realizam concurso público. Que credibilidade existe nessas contratações? Que garantia existe que a escolha foi a melhor? Muitos administradores já começam a fraude a partir daí. Muitos administradores já começam a fraude na escolha da empresa. Muitas empresas no Brasil são contratadas com dispensa de licitação. Algumas, inclusive, no que tange ao valor. Dizer ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas, empresa contratada com dispensa de licitação, R$8.000 o contrato. Valor pequeno, senhores, R$8.000 o contrato. Além desses R$8.000, todas as inscrições dos candidatos repassados para a empresa. Diretamente para a empresa. A administração efetivamente pagaria R$8.000, certo? Valor pequeno, dispensa de licitação, muito bem. Mas além dos R$8.000, a empresa ficaria com todas as inscrições de todos os candidatos do concurso. Pasmem para a fraude. Isso é improbidade. Inscrição de concurso público já decidiu o TCU, desculpem. Tem que entrar no orçamento. Tem que estar na lei orçamentária. Isso é despesa corrente. Como despesa corrente tem que entrar no orçamento. Não é do candidato pagar direto à empresa, como se isso dinheiro público não fosse? Como se não existisse qualquer preocupação com relação ao controle dessa verba? Nós vamos encerrar lembrando que candidato foi aprovado no concurso, não foi nomeado nos primeiros tempos, o concurso tinha prazo de validade de 2 anos, foi prorrogado por mais 2 anos, e no 3º ano do prazo de validade saiu a publicação no Diário Oficial, convocando o candidato para tomar posse. O candidato naquele dia, depois de 3 anos lendo o Diário Oficial, perdeu. Não leu exatamente naquele dia. Não viu a nomeação. Perdeu a posse. Perdeu o cargo. Isso pode acontecer? É possível admitir uma situação como essa? E um candidato aprovado a concurso público tem que, durante 3 anos da sua vida, ler Diário Oficial todos os dias? Ele pode ser obrigado, durante 3 anos da sua vida, a acompanhar essa leitura muito tranquila do Diário Oficial? O edital deve estabelecer quais são as datas. O edital deve estabelecer quando sairá cada resultado. O edital deve estabelecer qual é o prazo de nomeação de cada candidato. Fernando, é impossível. Convoco pessoalmente, telefonam para a casa dele, mando uma cartinha, mando um e-mail, vou buscar. Não quer marcar a data? Não quer fazer planejamento? O ato tem que atender o seu objetivo, tem que atender a sua finalidade, tem que ser publicado.
Vamos dar ciência pessoal. Um candidato a concurso público não pode ser obrigado durante 3 anos da sua vida a ler diário oficial. Isso é impossível. A regra não atende o seu objetivo. Não pode ser mantida. E assim nós vivemos o concurso público Brasil afora. Muitas fraudes, muitos abusos, muitas arbitrariedades. Acho que eu falaria aqui mais umas 2 horas, mas meu tempo já acabou ali faz muito. Estou encerrando a nossa conversa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós podemos construir uma história diferente. Nós temos órgão que faz controle de forma séria. O judiciário hoje interfere efetivamente nessa situação. A lei há de sair. A norma geral deve ser estabelecida para reduzir abusos. Contamos com a colaboração de vocês para construir uma história diferente. Essa casa exerce papel importante no controle. Essa casa exerce papel fundamental no controle dos concursos públicos, no controle da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência neste país. E nós não podemos abandonar esse barco, não podemos desistir de construir uma história melhor. E isso faz parte do nosso trabalho. E eu conto com a ajuda de vocês nessa trajetória. Obrigada a todos e até a próxima. Gostaria, então, de entregar, nesse momento, professora, o certificado de participação nesse congresso.